Ora então, muito bom dia a todas e a todos. Sábado de manhã, um belo dia para refletirmos sobre educação, com todos os que aqui estão e com João dos Santos também. O nosso programa hoje das jornadas é um programa também muito rico, que vai abrir logo de manhã com uma chave de ouro. Muito obrigada, Pedro. Dou-vos as boas-vindas e bom trabalho. Obrigado. Há pessoas que se deixam arrastar pela desventura, outros que se deixam seduzir pela beleza. Alguns arriscam o destino trágico dos seres que se tornam definitivamente adultos. Mas em cada acisado há sempre uma criança adormecida. Também tu, meu amigo, foste um menino mau como os outros. Reconcilia-te com esse menino. Fala ao teu filho com o teu coração de menino, mas lembra-te que falar não é arremessar palavras, não é cuspir frases. Falar é deixar que os silêncios falem. Tu falas às crianças como se tivesses um velho livro na cabeça e um polícia no coração. Vês o teu filho sem olhar, vês só a imagem que dele inventaste, misturada com a ideia da criança que eras. E assim, o teu filho não sabe rir, gagueja quando interrogas, não sabe estender-te os braços, não sabe olhar para ti, é vesgo. Deixa de ser um menino mau, meu amigo. Estende os braços ao teu filho, faz gazeta por um dia e vagueia por aí com ele. Bom dia a todos e a todas. Daremos então início a esta conferência da parte da manhã, depois destas belas palavras preferidas pela nossa colega Célia. Queria agradecer a presença a todos, num dia tão bonito, como dizia a Teresa, e neste sábado, muitos de vós, inclusivamente, estão a prescindir de algum tempo em família para estar aqui a ouvir-nos falar e beber todas as palavras dos nossos vários oradores acerca de João dos Santos. E cabe-me a mim apresentar o conferencista de hoje de manhã, que quase dispensava apresentações, mas não posso prescindir de o fazer. Agradecer a presença, por ter cá vindo. Obrigado. E, portanto, o Dr. Pedro Stretch é médico de psiquiatria da infância e da adolescência, exerce a sua atividade privada, também na cooperativa A Torre, é presidente da direção do Centro Dr. João dos Santos da Casa da Praia. Foi professor do ensino secundário e superior na Universidade Católica de Lisboa. Tem colaborado imenso na imprensa e destaca-se a coluna que ele tem mantido e que manteve na revista Pais e Filhos e no Jornal Público, e é autor de mais de uma dezena de livros nesta área da infância. Destacam-se alguns, muitos calculo eu que conhecidos pela grande maioria de vós: Interiores, O Vento à Volta de Tudo, Uma Viagem pela Adolescência, O Amor é uma Ilha Infinita, Uma Luz no Meio de Nós, A Minha Escola Não é Esta, Um Final Feliz, O Teu Pequeno Nome, A Vida Emocional dos Bebés, e portanto na maior parte dos livros têm títulos muito apelativos, muito poéticos também, e portanto aproveito também para realçar o último livro que saiu, Crianças Sem Sombra, Arte, Vida e Conflito Emocional, que saiu este ano, agora há pouco, e portanto foi a última produção do nosso orador. E então, obrigada por ter vindo. Obrigado, e passava-lhe a palavra, se quiser falar aqui. Só começar por agradecer primeiro as palavras da doutora Sónia e o convite da doutora Teresa Sá, que eu conheço já há muitos anos, e é uma pessoa de quem gosto muito pessoalmente. Obrigado também, Teresa, e obrigado também à ESES por este convite e pela organização desta jornada, relembrando João dos Santos no centenário do seu nascimento. Eu trazia uma conferência de facto para vos apresentar, e se calhar vou ler dali, porque dá mais jeito ler de pé do que fazer sentado. Começar por um texto escrito por crianças da Casa da Praia, há uns anos atrás, e que se chama O Príncipe Orelhas de Burro. Era uma vez um rei e uma rainha, e eles viviam num castelo. O rei vivia muito triste porque não tinha filhos. Um dia ele pediu ajuda às fadas para que a rainha tivesse um filho.
As fadas disseram ao rei que o seu desejo se iria realizar. Vamos ter um filho. Quando o príncipe nasceu, as 3 fadas desejaram 3 desejos para ele. Eu quero que tu sejas o mais bonito. Eu quero que sejas inteligente. Mas a outra disse, eu te fado para te nascerem orelhas de burro. E nasceram umas orelhas de burro ao príncipe. O rei mandou fazer um barrete para tapar as orelhas. Mas o príncipe cresceu. As orelhas também. Veio um barbeiro fazer-lhe a barba. Disseres a alguém que o príncipe tem orelhas de burro, mato-te, disse o rei ao barbeiro. O barbeiro já não era capaz de guardar mais tempo o segredo e foi falar com o padre. Faz um buraco e conta o teu segredo. O príncipe tem orelhas de burro. No buraco nasceu um canavial e os pastores faziam gaitas com as canas e quando tocavam, ouvia-se. Príncipe com orelhas de burro, príncipe com orelhas de burro. Não gosto do que estou a ouvir. Chegou aos ouvidos do rei. Ele também tocou e ouviu a mesma voz. E então pediu novamente ajuda às fadas. Fadas, tirem as orelhas ao príncipe. Então toda a gente se juntou no palácio e as fadas pediram ao príncipe para ele tirar o barrete. Fada, tira as orelhas ao príncipe. Então o príncipe já não tinha mais orelhas de burro. Vou ler também um outro texto, a partir de uma descrição direta de um aluno na altura do 8º ano, 13 anos, falando da sua turma, da sua sala de aula, lhe chamou ou descreveu como a turma dos chanfrados. Fazendo um desenho, onde fazia várias secretárias com os nomes dos seus colegas, descreveu a turma da seguinte maneira. Aqui estou eu. Atrás de mim tem uma brasileira que chegou este ano. Toda a gente goza com ela, coitada. E um disse assim, foi muito mal. Ó Su, sai daqui que eu não encomendei nenhuma prostituta brasileira. Depois está a Ana. Ela é querida, boa aluna, mas querida. Se for preciso, deixa-me copiar. À frente dela é a Cago. Quando lhe dizíamos qualquer coisa, respondia sempre, estou-me a cagar. Então chamamos-lhe Cago. E como ela fica toda chateada, agora já não se livra do nome. Ao lado é a Sara, que é uma fixe. Na outra fila é o meu melhor amigo, cá atrás, o Zé Nuno. Depois então, uma miúda fixe, que é a Tisha, e o Francisco, que joga bem basquete. Então a gente chama-lhe aquele nome do jogador da NBA, dos Lakers. À frente é uma ucraniana, muito boa aluna, tipo a melhor da sala. A Joana e o Halo, chamamos-lhe assim, porque esse está sempre a ir para a rua, porque por tudo e por nada grita Halo no meio da aula, que é uma coisa de um jogo da Xbox 360. Ao lado é Papão, não é amiga de ninguém. É porque quando nós somos pequenos, contam-nos a história do Papão, não é? Ninguém quer ouvir porque tem medo. Esta mete medo, ninguém quer estar ao pé dela. É grande, é feia, mete medo, pronto. Atrás é a Marrona, depois o Dani, o Johnny e a Anocas, uma miúda que também é muito querida. Na última fila está o gordo, só podia estar lá atrás porque é tão gordo que se sentasse à frente ninguém via nada. Está o Theo, o Cris, que coitado, tem o Fábio ao lado. Logo o Fábio, que toda a gente diz que ele é gay, coitado do Cris. E mesmo em frente à professora está a Miss Pink, porque é uma miúda que só gosta de se vestir de cor-de-rosa e todas as coisas da escola dela são cor-de-rosa. E ao lado está o Rodrigo, pronto, que tem sempre a mania que é bom, acha que as miúdas só reparam nele, mas coitado, ele é mesmo meia leca, portanto é só mania. Mas mesmo assim a gente chama-lhe o pornostar. Dificuldades de aprendizagem, problemas de comportamento e há demasiadas crianças que realmente fazem da escola um problema para si e para os outros. Para pais, famílias, professores e sociedade em geral. Rapazes e raparigas que, mesmo possuindo as capacidades intelectuais e cognitivas suficientes para progredirem mais e melhor, não conseguem ir além de resultados muito pouco satisfatórios em áreas específicas, mas fundamentais das aprendizagens, como no domínio da língua materna, na leitura e na escrita, na matemática, mantendo assim ciclos de insucesso com início frequentemente precoce e sem saída objetiva ou em tempo útil. Por vezes, os sinais são mesmo tão iniciais que já podem ser claramente detectados durante a frequência do jardim de infância e mantêm-se como sequelas por tanto tempo que não raramente toda a vida adulta pode ficar marcada por experiências de falha, de inconsistência, de desadequação ou de desintegração socioprofissional. Para todos esses, o mal-estar e o sofrimento associados ao insucesso podem ser extremamente significativos e deixar marcas futuras importantes. Só se forem atempadamente resolvidas, poderiam ser realmente minoradas. Estas não são crianças e adolescentes necessariamente difíceis ou mesmo gravemente perturbadas do ponto de vista psíquico. Muitas vezes, exteriormente, podem até nem denotar nenhum outro sinal significativo para além de uma pior adequação escolar. Claro que existe um grupo de casos
em que a patologia subjacente a essas mesmas dificuldades é forte e extremamente complexa. E nisso traduz sempre um enorme mal-estar e sofrimento interno, cujo grito de alerta é expresso no grande palco das vivências do dia-a-dia em que a escola se tornou hoje, sobretudo a partir do momento em que, ao tornar-se inclusiva, isto é, desde quando passou a agregar no seu espaço físico e de relação todo o tipo de rapazes e raparigas, independentemente das suas capacidades e, mais que tudo, dos seus genuínos interesses, arrastou assim um amplo espectro de vivências familiares e sociais a que é impossível ficar alheio. Mas as dificuldades do trajeto escolar não são apenas características de crianças ou de adolescentes oriundos de bairros com graves carências sociais, nascidos em famílias desagregadas, filhos de pais facilmente rotuladas pelo peso das suas problemáticas, apesar, refiro, de Portugal ter 1/5 da sua população a viver abaixo do limiar de pobreza, sendo das crianças portuguesas a mais duradoura da União Europeia e tendo elas o pior nível de desqualificação familiar. 68% dos pais com quem vivem têm habilitações literárias que não incluem o ensino secundário completo. Pelo contrário, dizia eu, este é um problema profundamente transversal a todo o tipo de camada social e de organização familiar, pois realmente ele diz respeito à forma como cada um vive a escola no seu mundo intrapsíquico. As dificuldades escolares são claramente um problema do desenvolvimento de muitas crianças e adolescentes e vários dados da realidade concreta relembram-nos, sem qualquer relutância, esta ideia central. Pode tocar a todos, digamos assim. Pode tocar a todos de forma passageira, como em muitas situações em que, felizmente, a via evolutiva das crianças ou do adolescente em sofrimento é retomado, ou pode permanecer como um traço duramente marcado ao longo do tempo, por vezes até perpetuado a um nível transgeracional. Uma imagem evidente do peso destes problemas pode ser dada, por exemplo, anualmente por dados como as reprovações de cerca de 120 mil alunos, um dado de 2011, do ensino básico, ou através dos fracos desempenhos obtidos em exames nacionais pela maioria dos alunos, mesmo quando sobre estes se exerce toda uma série de atitudes, mais do que a real avaliação de desempenhos para diagnóstico e respostas adequadas, visam a manipulação de evidências às quais é difícil fugir. Por exemplo, de novo, os últimos anos têm sucessivamente mostrado como é difícil existir uma média positiva em qualquer distrito nacional nos exames do 9º ano, por exemplo. Outros dados que se podem destacar são, por exemplo, os mais de 250 mil adolescentes com idades superiores a 16 anos, mas inferiores a 21, que já trabalham, tendo como qualificação básica apenas o 9º ano de escolaridade. Mas há ainda outras crianças ou adolescentes que, como causa ou consequência destas mesmas dificuldades escolares, se fecham ou explodem em problemas comportamentais diversos, sendo que muitos desses problemas têm um enorme impacto negativo em quem os rodeia, reforçando assim, ainda mais, situações de não inserção ou de exclusão individual e social. Como disse exemplo, os alunos que não aprendem porque o grau de agitação e de instabilidade psicomotora nem lhes permite estar sentados, quietos, durante o respectivo tempo letivo. Os que não aprendendo ou manifestando dificuldades graves nesse trajeto projetam nos outros a sua sensação de frustração e diferença, agredindo-os emocionalmente ou mesmo fisicamente, ou ainda simplesmente manifestando uma oposição passiva ou ativa a tudo quanto possa significar regras e limites às suas descargas impulsivas. Quando assim é, para além de não aprenderem e de não se integrarem, ajudam a que outros também não o consigam fazer, pelo menos mais tranquilamente, facilitando a desintegração de quem os rodeia. É um claro exemplo a sensação de insuportabilidade tantas vezes transmitida por diferentes adultos que tão bem os conhecem, como, por exemplo, os professores. Depois, ainda em termos de dados da nossa realidade, todos os anos abandonam a escola antes da escolaridade obrigatória cerca de 30 mil alunos que, sem a qualificação específica e transportando, provavelmente, uma imagem de si próprios muito negativa e ligada a vivências repetidas de dificuldades, fracasso e frustração contínua, pouco esperam dar ou receber, tornando-se então, como expliquei, potenciais candidatos a entrarem no círculo do desemprego, da pobreza e da exclusão social. Em alguns casos mais graves, poderão iniciar aí um padrão de vida ligado ao consumo repetido de álcool e drogas, hoje em dia tão significativo também nos mais novos, o mais não expressa que uma falsa resolução para problemas sentidos como inultrapassáveis e vividos na plena ausência de um sentimento de proteção, ajuda ou esperança. Também se estima que em Portugal o número de crianças em risco ronde as 40 mil, sendo que recentemente e só no ano foram notificados cerca de 20 mil novos casos às Comissões de Proteção e Crianças em Jovens em Risco.
muitos deles através das escolas, e problemas tão graves como repetidos de que é impossível não destacar o absentismo escolar, de novo as dificuldades de aprendizagem graves e, sobretudo, os problemas de comportamento. Por exemplo, todos os dias chegam às comissões relatos significativos de agressões em meio escolar, que ultrapassam meras questões de desentendimento entre grupos de pares. Aqui fala-se cada vez mais de agressões de alunos a professores, que se revestem de perigo substancial, incluindo os de ameaça à integridade física, de comportamentos intimidatórios igualmente agressivos de pais a professores, de pais a professores, e claro está, de situações muito complexas entre rapazes e raparigas, que desde idades cada vez mais baixas se veem envolvidos em situações de destrutividade, maus tratos e até abusos múltiplos de colegas, desde a mais comum agressividade física à subtil e moderna, entre aspas, humilhação pelo espaço da internet, do ciberbullying. É também, se calhar em espelho, na sequência do que vos dizia, é também por isso que a classe dos professores é uma das que coloca mais baixas por atestados psiquiátricos e mais consome psicofármacos, nomeadamente ansiolíticos e antidepressivos. Desmotivação, stress, queixas somáticas são também bons exemplos desses mesmos equivalentes. E eu diria que, se há alunos com experiências tão traumáticas em meio escolar, que podem demorar uma vida inteira para recuperar de algumas imagens internas assim adquiridas, também há igualmente professores cujas vidas emocionais ficam profundamente marcadas por experiências de trabalho extremamente negativas, fixadas por alunos muito problemáticos. Por último, há ainda um grupo muito relevante de alunos que apresenta dificuldades globais ou específicas em diferentes áreas do seu desenvolvimento e que carece de respostas por necessidades educativas especiais. Sabemos, e eu acho que é algo que temos que continuamente ou que rapidamente rever, ao contrário do que acontece noutros países da União Europeia, a legislação portuguesa não distingue claramente, antes pelo contrário, aqueles que apresentam falhas escolares por problemas da área emocional de outros que as sentem por situações orgânicas. Veja-se o exemplo do Decreto-Lei 3/2008. Quer isto dizer que, em caso extremo, na mesma sala de aula podem conviver crianças ou adolescentes com evoluções adequadas, lado a lado, com colegas com perturbações graves do espectro do autismo ou handicaps neurológicos como paralisias cerebrais, sem que sejam ativados mecanismos de ajuda para uma saudável integração de todos. Mudanças legislativas recentes deixaram de fora de apoios educativos um número estimado de alunos com problemas e em sofrimento que ultrapassa os 20 mil, segundo as estimativas. Todas as crianças e adolescentes com dificuldades escolares graves podem tornar-se prisioneiros de zonas de mal-estar e sofrimento psíquico muito significativo, sendo que o inverso também é verdadeiro. Crianças e adolescentes que se encontrem muito mal do ponto de vista afetivo são sérios candidatos a terem insucesso escolar. Para ser um bom desempenho na escola, não basta por isso possuir um bom potencial intelectual ou cognitivo, ou ainda ser estimulado devidamente em tempo certo, ou mesmo hiperestimulado, como hoje em tantas situações se constata. Não basta, igualmente, trabalhar indiscriminadamente, despendendo um número sem fim de horas à volta de tarefas, ou insistir até ao limite na sua repetição, por uma exclusiva memorização, como, por exemplo, os trabalhos para casa, em excesso, hoje em dia parecem querer recordar. Em parte, se calhar tudo isso pode ser necessário, é certo, mas se não existir nunca um envolvimento emocional que dê um significado representativo para a vida mental do que se aprende, ou também do que se ensina, então muito pouco ou nada é possível. Sobre isto gostava de recordar que durante muitos séculos se entendeu que cognição e emoção eram áreas completamente distintas e que uma era possível sem a outra. Aliás, acreditava-se que a atividade racional podia inclusivamente ser desvirtuada pela existência das respectivas vivências afetivas. A emoção nunca seria, desse ponto de vista, uma boa companhia para a razão. Mas como todos os estudos das modernas neurociências demonstraram, no fundo confirmando, por exemplo, trabalhos anteriores de João dos Santos, as experiências emocionais condicionam todas as atividades do pensamento, ampliando, inibindo ou paralisando. Não existe só um pensar racionalmente ou um decidir a frio. Nunca é possível excluir o envolvimento emocional dos processos de captação, processamento e resposta à informação recebida. Contudo, as próprias emoções também são passíveis de determinada estimulação, contenção e regulação impostas pelo meio exterior e, por isso mesmo, não são associáveis linearmente a uma ideia de escola apenas vista por um lado hedónico. Elas também implicam vivências marcadas pela frustração, pelo impasse, pela transformação e até mesmo pela perseverança, que hoje em dia muitas crianças tão mal toleram.
qualquer forma, acrescento, sinto que é absolutamente indispensável olhar para uma criança ou adolescente em meio escolar como um todo, sempre nas suas múltiplas ligações entre desempenho cognitivo e desempenho emocional, tal e qual como na continuidade e na inter-relação entre a vida familiar, a escolar e a social, na perspectiva de tempo ligando passado, presente e futuro. Numa escola, recordem-se sempre, não se aprende apenas, também se vive. E o que o rapaz ou uma rapariga são nesse espaço, o que nele aprendem, a forma como se comportam, não diz apenas respeito a ser mais ou menos inteligente ou capaz. É que integra inequivocamente o que cada um pensa e sente, o que dali traz e leva para o seu meio familiar, a forma como o meio envolvente recebe e devolve todas estas questões. Sem esta visão global e dinâmica, haverá sempre uma tendência a olhar para o crescimento dos quadros mais novos de uma maneira extremamente redutora. E nada mais complexo e, por isso, simultaneamente desafiador do que saber que não é assim que as coisas realmente acontecem. Só é integrada, por isso, na experiência de vida, a aprendizagem ligada ao mundo dos afetos, pois só assim ganha um significado, tem um uso prático e permanece na referência do conhecimento. Para ser significativa, a aprendizagem escolar só faz sentido quando é usada para e como reforço da estrutura psíquica de uma criança ou de um adolescente. Essa é uma explicação muito forte para o facto de um aluno em dificuldade escolar ser sempre alguém que luta ativamente por uma coesão interna, pagando, aliás, bastante para diminuir os movimentos de ansiedade ou depressão a isso ligados, e por um esforço de ligação a quem o cerca. Assim, a experiência do aprender, visto por esta maneira, liga-se sempre à experiência de interagir, em que tão importante como a mensagem explícita, por exemplo, o conteúdo curricular, é fundamental a mensagem implícita contida na relação de quem aprende com quem ensina. De novo, vemos como o desenvolvimento intelectual e afetivo são indissociáveis. Aliás, esta relação inequívoca afeta-nos de forma consciente e inconsciente, e isso implica que, entre outras coisas, quando se planeiam respostas para quem está em dificuldade escolar, interessa não apenas o que se faz, mas como se faz e para quem se faz. Tal como um bebé com fome pode ser hipoteticamente alimentado sem qualquer envolvimento afetivo, também um rapaz ou uma rapariga poderiam ser teoricamente ensinados no mesmo registro, só que julgo que, contudo, para ambos, o resultado seria igualmente desastroso, se assim fosse. Da mesma maneira que não imaginamos ninguém a crescer sozinho ou desprezando por completo a qualidade da estimulação e interação a que está a ser sujeito. Não se pode conceber, por isso, um trajeto escolar sem observar, compreender, pensar e agir na mesma perspectiva de relação. Mas, e é para recordar também aqui um aspecto que acho fundamental, a vida académica de qualquer pessoa é tanto mais importante quanto mais diz respeito aos primeiros anos de escolaridade. Não é em vão que todos nós, e até os pais, por exemplo, valorizam já o primeiro ciclo como um pilar na construção de toda a aprendizagem futura. E já disse atrás, as próprias experiências de jardim de infância também. Contudo, e mesmo para que tal possa acontecer, não podemos menosprezar o que cada criança já transporta quando inicia a escolaridade básica, como João dos Santos também nos recorda. Razão pela qual, e repito aqui, boa parte do rastreio do diagnóstico precoce das grandes dificuldades escolares poderia e deveria ser feita ainda no tempo de jardim de infância. Viver a escola de uma forma saudável é, claro está, um bem de valor inestimável. Aprender a viver para viver a aprender é um mote tão importante que deve ser constantemente relembrado no dia-a-dia de quem educa e cuida dos mais novos. Porque nada acontece por acaso, e é na escola que as crianças e os adolescentes passam uma quantidade de tempo extremamente significativo, hoje em dia mais de 8 a 10 horas para muitos, em toda a sua formação e integração individual e social. Para todos estes, a escola é mesmo uma parte do seu mundo. Num pequeno exemplo, gostava de vos referir que há 4 décadas atrás, estávamos nos começos dos anos 80, John Sorrell, já vão perceber quem é, era um jovem adolescente britânico que se sentia extremamente desmotivado no seu trajeto académico. Sem viver a escola num plano significativo para si próprio, dizia sentir-se perdido e sem rumo quanto ao futuro. Mas, por uma circunstância do acaso, a sua vida mudou. A experiência foi-nos relatada pelo próprio, na primeira pessoa, em interessantes entrevistas aos jornais Expresso e Público, no final de 2011, há 2 anos, a propósito de uma visita que fez a Portugal para proferir uma conferência na Fundação Gulbenkian subordinada ao tema Criar para Crescer. Disse John Sorrell nestas entrevistas:
Eu tinha 14 anos quando um professor me perguntou se gostaria de frequentar as aulas de sábado de manhã no Colégio de Arte e Design da minha área de residência. Estava desmotivado, achava que a escola não me serviria para nada, mas aceitei. Passei aí 2h30 todos os sábados e acho que foi isso que me deu acesso ao meu futuro. Capaz de descobrir uma enorme motivação interior durante a frequência dessas aulas, John, na altura adolescente, compreendeu que, apesar do seu aparente fracasso escolar, tinha com certeza competências importantes numa área de que gostava e que pôde desenvolver com aptidão e prazer o melhor de si próprio. Aos 16 anos, 2 anos depois, ingressou nessa mesma escola para onde tinha sido convidado a frequentar aulas ao sábado de manhã, de onde saiu aos 19, 3 anos depois, iniciando desde logo a sua vida profissional de grande sucesso na área da arte e do design. Nas mesmas entrevistas afirmou: nunca estudei numa universidade, repetindo que foi esse trajeto diferente o mais importante para mim e para a minha futura mulher, Frances. Nos dias de hoje, John ostenta o título de Sir, dirige a Sorrell Foundation, ao mesmo tempo que criou o famoso London Design Festival. Insistindo nas mesmas entrevistas que a via académica tradicional não é com certeza a certa para muitas crianças, John e Frances, hoje em dia sua mulher, empregam 10.000 pessoas e diz, ironizando, pagamos ao Estado inglês entre 75 e 100 milhões de libras anuais em impostos. Parecendo, penso que este é um bom pagamento por terem permitido que 2 crianças, como eu e Frances, dessem uma espreitadela na cozinha e assim vissem desbloquear a sua criatividade sem que tivessem, por isso, diz o próprio ainda, de termos boas notas ou sermos constantemente avaliados. Num discurso absolutamente centrado na importância destes estímulos sobre o desenvolvimento de crianças e adolescentes no meio escolar, John Sorrell insistiu na ideia da criatividade e da imaginação, não só como chave para o sucesso pessoal, como para o seu bem-estar profissional futuro. A mensagem central do seu ciclo de conferências foi aparentemente simples, e passo a citar novamente. Nos dias de hoje, acho que devemos ser incrivelmente criativos. O caminho que se percorre entre o momento em que temos consciência de um problema e o momento em que conseguimos encontrar uma solução para ele pode ser mesmo tanta coisa. Acho que não podemos ter uma visão atual do desempenho escolar das crianças e adolescentes portuguesas que, mesmo muito satisfatório, até promissor, mais do que espreitar a cozinha para estas crianças que têm dificuldades, partem recorrentemente a louça, acho eu, ou cedo veem perder a sua natural criatividade, tornando-se meros confeccionadores das sempre eternas mesmas receitas. A propósito ainda da imagem simbólica da cozinha e da sua importância também numa escola, lembro-me de visitar pela primeira vez, há quase 20 anos, a Cooperativa à Torre, onde trabalho agora desde há quase 15. Nesse dia, conversando com a sua diretora, Ana Vieira de Almeida, pedagoga, percebi que a cozinha da escola era mesmo um lugar central para que todos ali aprendiam. Espreitar a cozinha, como disse John Sorrell, era bem legível como a necessidade de manter viva a saudável criatividade infantil, não só, julgo eu, da interrogativa como se faz, como da afirmativa vamos fazer. Ou seja, do ensino e da aprendizagem baseados na experimentação concreta do que faz sentido descobrir ou conhecer. Tão simples e, contudo, tão diferente do que se passa numa parte significativa de uma realidade onde, para muitos daqueles que frequentam a escola, esta continua a ter uma profunda ausência de significado, de que são expressão clara, como já vos referi, a desmotivação, o desinteresse e, sobretudo, o desinvestimento emocional das aprendizagens. Diria então que perante uma comida, entre aspas, cada vez mais pré-fabricada, desinteressante e enjoativa, não provar, mandar de volta para trás, ou não raramente, desculpem a expressão, cuspir na sopa, são atitudes comuns da interação dos mais novos com os professores ou educadores. Do lado de lá, ou seja, do lado dos professores, os alunos são descritos como rejeitando esta dieta escolar, que lhes é oferecida porque aparentemente não a valorizam, não sabem o que é bom, ou então já comeram porcarias fora de horas. Por isso mesmo, dificuldades de aprendizagem e problemas graves de comportamento parecem ser 2 constantes que simbolizam uma população escolar em pleno desajuste entre aquilo que procura e aquilo que recebe ao longo dos 12 anos, agora, frequência obrigatória. Vamos ver aqui um exemplo também de um outro adolescente que conheci há um tempo em consulta e que me dizia, a propósito da sua experiência escolar, no 9º ano, na altura: não sei, sinto-me desmotivado. Eu sempre fui bom aluno, mas tudo só por ser. Porque acho que os meus pais
Esperam isso de mim. Não me interessa. Eu gostava de seguir humanidades, talvez, não sei. Meu pai é advogado, podia ser giro estudar humanidades. Comunicação social também. Mas a minha média é boa demais para se desperdiçar em humanidades. Dizem que a minha média é boa para ciências. E depois, se calhar, até serve para entrar em medicina, que tem melhor emprego. Este adolescente de 15 anos, na altura, depois de dizer isto, fez uma pausa no discurso, olhando para o chão e com um olhar aparentemente perdido, concluiu: mas que emprego? Eu sei lá, o futuro é sempre negro. Só se eu falar agora da crise, do desemprego, acho que ninguém vai ter futuro nenhum, nem sei porque é que ainda vou à escola. Vou lá, estudo o que me mandam, faço o que me mandam, mais ou menos, ainda aqui tentou ironizar sorrindo, e pronto, é assim, não sei. O rapaz deste discurso de desnorte e desânimo completava, como vos disse, com aparente sucesso, o 9º ano de escolaridade numa escola privada de referência em Lisboa. Mas algo nele precipitar a necessidade de um encontro com alguém desta área médica. A morte por suicídio de um colega da turma. Dizia este rapaz: às vezes também penso nisso. Acho que nunca vou ser capaz de o fazer, mas sempre que penso nisso fico muito nervoso. Este rapaz pedira para falar com alguém, o que às vezes é raro nesta idade ainda. Foi sem dúvida, para mim, um sinal significativo de uma luz interior, que se esbatia, mas que persistia na procura de um movimento, de uma certa maneira de se sentir mais tranquilo e apaziguado. Mas para este rapaz, se calhar ver o espaço de frente era literalmente sentido como um peso, um fardo, uma ameaça de um futuro para o qual não vislumbrava nenhuma saída. E, de qualquer forma, o seu aparente bom desempenho escolar mantinha-se talvez bom demais, um adolescente que parecia realmente despovoado de si próprio, sem alma nem ânimo para prosseguir, simplesmente sendo. Para ele, digo eu, reinventar a curiosidade de espreitar a cozinha parecia mesmo uma tarefa mandatória, talvez mesmo life-saving. E se John Sorrell enfatiza a questão da criatividade, então nas palavras deste adolescente encontraríamos o eco de um grito mudo, de um profundo pedido de ajuda, em que, a propósito deste exemplo de um rapaz simultaneamente tão grande, eu era muito grande do ponto de vista físico, quanto frágil emocionalmente, relembrava o que parecia ser um padrão de ensino e aprendizagem em que nos últimos anos se tem assistido a um constante esvaziamento das humanidades e das artes a favor de um reforço de uma visão técnica e economicista do crescimento emocional e do desempenho cognitivo de crianças e dos adolescentes. Robert Smeeman, diretor do Instituto Nexus, que é um instituto na Holanda que se dedica às áreas das neurociências e autor do livro Nobreza de Espírito, que foi publicado ano passado, escreve que, e passo a citar, são várias as forças que agora se alinham contra os valores humanistas, como, por exemplo, o lugar dominante da comunicação de massas, para logo de seguir a acrescentar em tom bastante crítico. Atualmente, as maiores energias do espírito parecem ser toldadas pelas ciências e tecnologias, modalidades de empreendimento humano que diferem radicalmente das que estão presentes nas humanidades e nas artes. O mundo parece-me completamente tomado por Galileu ou por Darwin. Sobre o mesmo assunto, o filósofo francês Roger Paul escreveu numa intenção, logo no início do seu livro, Voltar a Ler os Clássicos, também publicado no ano passado. Dizia ele: proponho-me assim abordar algumas experiências de existência e do pensamento e também do ensino centrais para os gregos e para os romanos. Uma vez que as mutações em curso tendem a fazer esquecer as humanidades, os encontros com a humanidade antiga deverão talvez multiplicar-se, pois estes péripelos pelo passado condicionam, em grande parte, o nosso futuro. Disto era retrato, com certeza não raro, o adolescente que, como eu vos falei, achava um desperdício gastar a média numa área como humanidades, se podia canalizá-la para ciências e especificamente para a medicina. Com este adolescente parecia, pois, imperioso desenvolver um profundo trabalho de procura do lado mais autêntico da sua personalidade e equilibrasse o que parecia ser um funcionamento adesivo ou de colagem às expectativas dos outros sobre ele. Talvez partir a louça na cozinha. Sobre isso, ouviu com alguma apreensão o meu comentário e respondeu prontamente: mas isso é impossível, eu sempre fui assim, deve ser impossível mudar. Questionei se este sempre teria sido realmente como ele descrevia. E após algum tempo, tornou-se evidente que, na sua infância, algures no início do seu trajeto escolar em primeiro ciclo, tinha havido nele uma outra criança de quem guardava, ele próprio, descrições como: era muito irrequieto, tinha imensa falta de concentração, só queria brincar. Perguntei-lhe o que teria feito dessa sua parte, afinal tão forte e significativa de si próprio, pois o relato, por ele dito, fora muito expressivo, e revi nele o sorriso quando contava episódios dessa infância dita mais instável, mas provavelmente mais saudável, e respondeu:
Não sei, não me lembro. Só me lembro que ouvia muitas vezes meus pais e a professora da primária a dizer que se eu continuasse assim nunca ia ser ninguém na vida. Também tomei comprimidos para a hiperatividade e melhorar a concentração. Tive de estudar mais, de me empenhar, mas agora que falo nisso, tenho saudades de muitas coisas de quando era mais pequeno. Olhe, quando vejo o meu irmão mais novo, o que tem agora 6 anos, que está sempre a brincar, penso para mim, aproveita bem, maninho, depois vais lixar-te rapidamente como eu. Era de novo um discurso de desalento e perda de um rapaz adolescente que transportava interiormente uma infância não completamente vivida, talvez até queimada, para os que desejavam que este grande, pequeno menino crescesse rapidamente até aos dias de hoje, ou melhor, até aos dias da amanhã, de um amanhã muito longínquo, já estava no curso de medicina, estando ainda no 9º ano, de um amanhã muito longínquo para a representação de qualquer criança ou adolescente. O emprego, o sucesso pessoal e social eram afinal a meta que lhe tinha sido traçada quase desde a origem. Dizia-me ele ainda, o meu pai é uma pessoa de sucesso, acho que você sabe disso, ele é um patrão mesmo, acho que ele quer que eu seja igual, ou talvez melhor. Olhando melhor ainda para este adolescente, faziam mais eco as palavras de Serge Latouche, quando refere que a atual visão da sociedade desvaloriza-nos o lado humano, tornando as pessoas num resíduo inútil de que é fácil prescindir. Vejam lá como as escolas particulares tratam quem não se insere bem nos rankings. Mas não é, dizia eu, e estou aqui a referir novamente, aquilo que tantas escolas fazem quando deixam para trás, consciente ou inconscientemente, os que sentem dificuldades, em detrimento dos que se podem revelar úteis nas manutenções dos tais níveis de ranking. Ele mesmo, Latouche, que completa ainda esta ideia escrevendo que a escola de hoje, passo a citar novamente, entrega cada vez mais cedo a criança e o adolescente ao mundo da competição, em vez de a integrar no sentido de uma cidadania saudável. Ou, nas palavras dos atuais sistemas de cotação económica, acrescento eu, quantas crianças e adolescentes não caem anualmente na descrição de lixo? Agora o lixo económico, não é? Só porque atempadamente não conseguem estar à altura do que lhes é exigido de forma precoce ou desagregada. Alain de Botton, o filósofo francês, diz: sabemos que não podemos legislar humanidade, mas não será isso mesmo que a escola, enquanto espelho da realidade, também precisa de repensar nos dias de hoje? Afinal, por exemplo, este adolescente parecia um bom exemplo de expectativa que cada vez mais existe sobre rapazes e raparigas perfeitas, um fast food de cozinha, usando ainda a analogia de Sorel, máquinas de gerar resultados académicos brilhantes, mas, acrescento eu, incapazes de gerir afetos básicos. Como integrar então a aparente ambivalência de duas partes da mesma pessoa? Para este adolescente, parecia bem que só restaria a hipótese de ser uma parte clivada, separada de si próprio, rapaz perfeito, mas esta gerava-lhe mal-estar e dor. Ou outra, rapaz imperfeito, mas esta causava-lhe tanto pavor, medo e horror. No seu próprio pensamento era tão difícil a manutenção de vivência afetiva atual como qualquer perspectiva de ruptura com ele, mesmo sabendo conscientemente que essa seria sempre a de ruptura, a de maior reencontro com a verdade de si próprio. Pensar em morrer, ponho eu entre aspas, seria a tradução de um sentimento conflitual tido como sem saída, ou de outra maneira, o desejo de prosseguir vivendo, mas vivendo para além da atual dor psíquica. Em Modernidade e Ambivalência, Zygmunt Bauman, um sociólogo polaco radicado em Inglaterra, insiste na ideia de que, passo a citar, os tempos modernos continuam a fazer guerra à possibilidade de ambivalência, pois tudo tem de ser ordenado, definido, cientificamente provado ou comprovado, e assim destituído de alma e de uma certa ingenuidade do acaso. Digo eu, ou se é da norma ou se cumpre, ou simplesmente não se é e importa corrigir, transformar, de preferência com resultados rápidos, de poucos custos. Os psicofármacos, por exemplo, e dentro deles os psicoestimulantes, cumprem a tarefa na perfeição, para quem gosta, claro, e que permitam não só o realinhamento do desenvolvimento esperado, como a resposta adequada nos resultados. E no que Lipovetsky, de Gil Lipovetsky, descreve como, e passo a citar, a excelência competitiva que a sociedade de performance tanto nos exige. Voltando a este adolescente, a sua aparente desarmonia infantil não podia realmente ser aceita ou compreendida. Nem aceita ou compreendida a mensagem paradoxal dos pais, que ora tinham acalentado a sua imaturidade e dependência, falta acrescentar que até hoje a mãe controlava integralmente as suas tarefas escolares, ora desejavam o que Lipovetsky também descreve como o reconhecimento estrito do imperativo de otimização do indivíduo em todas as idades, em todas as situações e por todos os meios.
Completava-nos Bauman: há nas coisas uma desarmonia que é precisamente a harmonia de que a modernidade precisa. E há nesta frase, julgo eu, uma verdade que nos leva a interrogar como será possível então ajudar melhor pais e professores a compreender hoje que cada criança ou adolescente é e sempre foi um ser próprio, individual, irrepetível na sua forma de ser, no seu trajeto, no seu desafio. Ser próprio, passível de ser respeitado, claro, mas também desenvolvido dentro das suas capacidades quanto das suas particularidades. Perante um ensino que socialmente é de massas, como dar então espaço ao significado pessoal da experiência de aprender, ao valor da relação como forma de comunicação e até de ensino, ao reforço das capacidades e das competências mais do que à ênfase das dificuldades. Tarefa difícil numa sociedade que se pauta de novo nas palavras de Lipovetsky pelo ideal de autossuperação e de êxito em competição, nunca em solidariedade ou entreajuda. Pois, acrescento eu, ganhar é sempre um esforço apenas do próprio, como vimos neste adolescente, não raramente contra o próprio e realmente muito frequentemente contra o outro. Para tal, conclui o mesmo autor, elogia-se hoje, e passo a citar, a perseguição desumanizada das normas tecnicistas, a corrida desenfreada à excelência. Para quê? Faz então sentido questionar. Estaremos assim a contribuir para melhores profissionais no futuro e dessa maneira para uma sociedade ou para um mundo também melhor? É por esse caminho que, independentemente do seu desempenho, estamos mais aptos a tornar os mais novos de hoje, adultos da amanhã, mais completos enquanto pessoas, mais hábeis na gestão das suas emoções e do seu potencial cognitivo? Riemann, que falei há bocado, citando Thomas Mann, escritor alemão muito conhecido, Nobel da Literatura, Riemann escreveu que estamos à beira de uma longa noite, desprovida de educação e memória, talvez às portas de um braço terminal de aeroporto, onde, relembra Alain de Botton, os livros de terror e de ação são sempre os mais procurados. Talvez no movimento legível, ainda acrescenta Botton, como um prelúdio de morte, só comparável a um dia inteiro passado em frente à televisão e, acrescento eu, a um dia inteiro pensado numa escola, em que, de facto, terror e ação parecem ser dois motes fundamentais. Há na vida emocional de determinadas crianças e adolescentes de que este rapaz de que vos falei ainda era um exemplo, um verdadeiro prelúdio de morte, que faz, como vos estava a dizer, da escola um contínuo livre de ação ou de terror para muitas crianças e adolescentes, tal como para os adultos que lá estão. Como se houvesse um terrível medo de aprender, um paralisante medo de crescer e de ser. Aliás, dizia-me este adolescente, mais para a frente nas consultas. Eu vou-lhe dizer que pedi para falar a alguém porque, e agora já me sinto mais à vontade para dizer, porque também pensava em matar-me, como meu colega, e a ideia não me saía da cabeça. Imaginava a morte dele e pensava que, se calhar, ele agora já podia ser finalmente quem queria. Numa sociedade que se desenvolve com os chavões da vitória, do lucro, do êxito, da competição, o espaço do sonho, do pensamento, da fantasia ou da criatividade, que João dos Santos tão bem desenvolveu, pode mesmo correr o risco de morrer precocemente ao longo da trajetória escolar. De morrer, se porventura o efeito final dessa espiral for também, como nas palavras de Lipovetsky, e cito, uma nova era que se traduz em constantes inquietações face ao futuro, pautadas pelas exigências e pelas pressões sempre acrescidas, sinal de angústia insuportável de viver. Acrescenta ainda, se já na infância, como vimos, estes aspectos são importantes, na adolescência, como neste rapaz, elas tornam-se fulcrais. Por isso, compreender aspectos do desenvolvimento do designado cérebro social dos mais novos é uma tarefa que Sarah Jane Blakemore, que foi também conferencista no Congresso Labirintos da Adolescência, realizado no final de 2011 na Gulbenkian, é uma área em que ela trabalha e que, em jeito de súmula, se referiu, Sarah Jane Blakemore, ao seu trabalho dizendo: nos adolescentes, as regiões do cérebro que lidam com as emoções já funcionam em cheio, mas se as conferem racionalidade, ainda não. Ajudando a mudar aqui, de novo, o paradigma de Descartes, como já António Damasio havia feito na obra O Erro de Descartes, mudando de penso logo existo para sinto logo existo. Sarah Jane Blakemore acrescentava: o que hoje percebemos é que o cérebro humano continua a desenvolver-se ao longo da adolescência e às vezes até à casa dos 20 e mesmo 30 anos. E hoje sabemos que o cérebro sofre uma longa reorganização no início da adolescência. Esta mensagem clara ajuda também a reorganizar-nos num plano em que, de novo, as emoções têm um papel de destaque no mecanismo da aprendizagem. Na verdade, elas não são só sempre significativas, como condicionam amplamente o desenvolvimento cerebral de um cérebro ainda em crescimento até idades cada vez mais tardias.
a vida emocional do adolescente que utilizamos como exemplo fora precocemente clivado do seu desempenho emotivo, racional e cognitivo, desculpem. Importa ainda dizer que, claro está, áreas tão simples como as da relação social apareciam nele como amplamente diminutas ou desprovidas de significado. Acrescentava ainda mais para a frente. Ou estou com amigos quando é preciso estudar em grupo. Saio pouco. Gostava de sair mais, mas há tanta coisa para fazer, tantas preocupações com a escola. Sarah Jane Blakemore acrescentava: muitas pessoas só desenvolvem as suas motivações mais tarde. Digamos, depois dos 20 até. Acho que a motivação é uma das coisas mais determinantes do sucesso escolar. E, de certa forma, não deveria ser um problema que ela surgisse aos 20 e não aos 10 ou aos 15, como prevê o atual sistema de ensino. Talvez por isso, um dos maiores apelos futuros, acrescento, seja o de lidar melhor com a criança ou adolescente que cada um é, respeitando também o seu tempo, como uma das características pessoais mais importantes do seu desenvolvimento. E que nesse processo, do próprio tempo, exista um respeito para que cada um desenhe a sua atitude própria, independentemente de qualquer expectativa prévia que, como vimos, cedo pode matar a capacidade criativa e imaginativa. Como diz Bauman, o iluminismo foi o medo mítico tornado radical, onde absolutamente nada podia ficar de fora, porque a mera ideia de exterioridade era fonte de medo. Então recordemos o lado humanista de Mann, que escreveu: só a arte e a beleza podem libertar a alma do medo. Medo da vida, medo de ser. Porquê? Como vimos neste adolescente. E para terminar, deixem-me só recordar, a propósito deste medo, uma frase muito importante do filósofo português José Gil, que escreveu: as pessoas têm medo da vida delas, têm medo de desencadear vida nelas. E a propósito disto acrescentou como exemplo: olhem uma criança que ouve uma sonata e tem um olhar absorto para fora da janela. Ela é levada por correntes livres de mil emoções e pensamentos, saídos da terra, da luz, dos sons do campo. Está provavelmente a pensar no repouso que vem do silêncio e do vazio ilimitados que vieram povoá-la. Como penso que Gil pretende sublinhar, uma criança ou um adolescente não terá por certo a mesma apresentação de escalas emocionais no início ou no final da audição dessa sonata, ou de qualquer outro trecho musical ou escolar, se quiserem. Mas são os seus silêncios que, de igual modo, permitem uma pausa compatível com o espaço individual, o apelo mais profundo à reflexão, à imaginação, à criatividade. E são estes silêncios que permitem, por fim, outros espaços e tempos de crescimento, tal qual, e agora cito Gil, uma máquina de abrir o corpo, de extrair o que lhe puseram lá dentro e nos tornou somatizados ou incansáveis cansados, como neste adolescente que referi. Ou então, numa outra expressão muito feliz de Gil, são ainda estes silêncios que permitem, diz ele, criar máquinas de afeto cósmico, aceitando que cósmico pressupõe tanto a ideia de infinitude quanto de transcendência. Seria esta, assim, uma imagem oposta àquela que João dos Santos também descreveu como máquina de empanturrar perus, com que o número significativo de rapazes e raparigas de hoje são precocemente formatados, preenchidos, anestesiados e, por último, tornados doentes do excesso, da abundância, do sem-sentido pessoal, escolar e social. Para terminar, diria que neste início de século, em que aparentemente o mundo se debate com novos e claros desafios, em que a escola é um muito em particular, parece necessário reinventar um outro modelo de vida que seja mais diretamente dirigido às verdadeiras necessidades emocionais das pessoas, sobretudo as que são naturalmente mais vulneráveis e entre essas as crianças e os adolescentes de agora. Então é possível mudar modelos e estilos de vida, pessoal, social, escolar, procurando algo mais saudável, livre e justo, se cada um individualmente e todos como sociedade repensarem o lado mais autêntico do profundo sentido de ser. Como vimos atrás, numa época em que a visão economicista e técnico-científica parece dominar uma certa maneira de viver e de estar, escrevemos pessoalmente, sem hesitar, o que nos propôs também Roger Paul de Roy, como a necessidade de reencontrar a sabedoria, a simplicidade e a humanidade, entretanto perdidas. Pelo urgente reforço, acrescento eu, pelo urgente reforço de uma visão essencialmente humanista do mundo, de que João dos Santos também foi ator. Repensar estes desafios exige força, luta e muita dificuldade. Mas pensar não é, como bem sublinha de Roy, uma qualquer atividade à parte, sem relação direta com a existência humana, ou sem consequências imediatas sobre os nossos atos e os nossos gestos.
Como noutras profissões, aprender a pensar é uma tarefa essencial na atividade médica da psiquiatria da infância e da adolescência. Aí, provavelmente todos, procuramos apenas redescobrir com os outros, tanto quanto por vezes em nós próprios, o que Thoreau descreveu sublimemente, a experiência de pensar como mutação da nossa existência. Obrigado. Bom, eu fiquei quase sem palavras. Queria começar por agradecer. Muito obrigada pela sua conferência tão inquietante, acho. Pelo menos o meu sentir foi de uma conferência muito inquietante, mas tão cheia de sentido e que se converte quase num apelo. Num forte apelo à nossa capacidade, aqui todos nós enquanto alunos, pais, professores, educadores, profissionais de educação, um apelo à nossa capacidade de repensar a nossa visão sobre a vida, sobre as crianças, sobre o desenvolvimento, sobre a aprendizagem, sobre a nossa prática. E esta capacidade de repensar exige às vezes silêncio. Pronto, ontem falávamos em algumas das palestras também proferidas, de imediato não houve reação por parte da audiência e falou-se nessa necessidade de silêncio. Eu própria, para repensar tanta coisa que foi dito, precisava de algum silêncio para poder, enfim, comentar, repensar, organizar as minhas ideias. E enquanto eu as faço, tomei aqui uma série de notas de algumas ideias-chave, de alguns sentires, de algumas partes da sua conferência que me fizeram muito, lá está, que me inquietaram, mas também que me fizeram muito sentido. Mas queria também primeiro passar a palavra à assistência, dar a oportunidade ao eco que eventualmente, certamente provocou em alguns dos vossos mundos interiores, para que possam colocar as vossas questões, comentários, reflexões, o que quer que seja que vocês considerem, e aproveitar naturalmente a presença do Dr. Pedro Stretch para colocarem também as vossas inquietações. Gostei imenso de ouvir a abordagem que fez, uma abordagem mais prática, realmente que vai mais ao encontro de quem está no ensino já, que é professor, e revi-me numa série de situações. Gostaria também de perguntar se já leu, se já deu a conhecer ao Ministro da Educação todos estes acontecimentos, não é? Porque realmente, conforme disse, estava-me a rever em alguns casos alunos que passam por estas dificuldades, por estes enigmas, estes mistérios, esta confusão da adolescência, e o que acontece é que realmente nós percebemos isso, os alunos percebem, os pais percebem, mas depois não há resposta a nível de Ministério. Eu quero dizer com isto o que é propriamente. A educação foi alargada a um 12º ano, ensino regular, e nós sabemos todos que continuamos a ter alunos com grandes dificuldades cognitivas, que não têm capacidade para seguir um percurso no ensino regular, e naturalmente tentamos encaminhar estes alunos para um ensino profissional. O que acontece é que o Ministério não dá resposta com o ensino profissional como deveria, porque naturalmente os alunos têm que ficar com um 12º ano, e eu pergunto quem é que lá chega no ensino regular, alunos que naturalmente abandonariam ao 9º ano, por falta de capacidades. E eu estava-me a lembrar propriamente de um aluno que me disse: professora, eu gostava de ir para artes, sei que não consigo fazer geometria, gosto de multimédia, portanto vou para multimédia, um ensino profissional de multimédia. Eu concordei com ele, achei que estava muito bem ajustado, e qual não é o meu espanto quando no dia da matrícula vem dizer:
não nos atribuir a multimédia. Temos a agropecuária e pescas, que têm tudo a ver com a nossa zona. Vamos dizer a um aluno que vai para multimédia, muito entusiasmado, não, agora só temos secretariado e agropecuária e pescas. Depois há a questão da zona pedagógica que o aluno tem que frequentar, não é? E, portanto, há uma série de condições que não permitem que o aluno se desloque para poder ir fazer um curso no 10º ano para longe. Portanto, isto, eu penso que os professores estão todos muito a par destes acontecimentos, a nível de dúvidas, de incertezas do futuro dos alunos, mas realmente não se oferecem soluções. É o Ministério que não oferece soluções. E eu acho que o Ministério tem que repensar muito bem isto, porque os miúdos começam a andar frustrados e nós quase que assistimos impotentes, que é mesmo. Assistimos impotentes porque não há resposta. Eu gostava de ouvir o que é que o Dr. Pedro tem a dizer acerca disto, se tem conhecimento, porque realmente é um assunto que nos preocupa quando deixamos terceiro ciclo e os miúdos querem prosseguir estudos e têm noção de que não podem fazer um ensino regular. Claro. Obrigado. Pois, começando por lhe responder em relação àquela questão que me falou, se já tinha dado conhecimento ao Ministro da Educação, lembro sempre aquela imagem da alegoria da caverna do Platão, não é? Em que às vezes ver é pior do que não ver, não é? Eu acho que às vezes há um esforço das classes dirigentes para não verem, que é sempre mais fácil do que realmente ver e perceber o que se passa no terreno. E acho que, de facto, nos últimos tempos, aquilo que temos assistido em geral são medidas tomadas a vulso, claramente ditadas por critérios económicos, não é? Muito mais do que critérios que tenham a ver com as necessidades reais da nossa população real. E depois todas essas circunstâncias que refere e que hoje em dia, de facto, são cada vez mais nítidas, sobretudo a partir da altura em que agora os 18 anos, ou 12º, passou a ser obrigatório. Claro que partilho consigo a ideia de que, por exemplo, muitos alunos que chegam, por exemplo, aos 17 anos de idade, aos 16, no final do 9º ano, quando entram para um secundário no ensino regular, não vão ter a mínima capacidade e, portanto, vai ser algo que para trás, aliás, que naquele momento vai reativar o que para trás já foi, em vez de ser o reforço das competências, o reforço das falhas e o reforço das insuficiências, não é? Pronto, em idades absolutamente críticas, que no fundo já na segunda metade da adolescência. E, de facto, o que nós assistimos anualmente é isso, é a perda de reforço de competências de miúdos, olha, como este exemplo do John Sorrell refere, não é? Que não tendo desempenhos escolares tal como está organizado hoje em dia o nosso currículo, tal como está organizada a escola naquilo que ela pode oferecer, mas que apesar de tudo teriam outras competências que, se fossem suficientemente bem exploradas, fariam deles com certeza pessoas mais integradas em qualquer ramo profissional e portanto fariam deles com certeza adultos mais contentes consigo próprios e mais úteis socialmente. Também eu conheço todos os anos muitos alunos, que saem do 9º ano e que, face à pouquíssima oferta ou à rarefação da oferta dos profissionais, se veem em encruzilhadas como essas. Não há respostas para aquilo que são as suas aptidões concretas. E às vezes há um congelamento no tempo, porque fazem não fazendo, estão nos cursos mas não estão, de facto, não é? E o que eu acho que vai acontecer é que provavelmente fazem até aos 18 anos e depois abandonam sem uma formação profissional específica. Falei há bocado que nós já temos hoje em dia, e isto foi referido há 4 anos atrás pela própria Ministra da Educação, 250 mil rapazes e raparigas entre os 16 e os 21 anos de idade que já estão a trabalhar sem uma qualificação específica, com o 9º ano, mas sem qualificação específica, que obviamente serão facilmente ultrapassados em termos de mercado de trabalho num futuro próximo, por pessoas que com alguma qualificação também não arranjam emprego. Portanto, o que eu prevejo é que a continuar neste ritmo que hoje em dia se poupa artificialmente em determinadas áreas, vamos pagá-lo mais caro mais à frente, não é? E bastante mais caro, porque vai sair mais caro, ou por exemplo sai muito mais caro ao Estado
ter um adulto jovem numa prisão, a cumprir, por exemplo, uma pena de 4 anos por tráfico ou assalto, do que ter tentado reinseri-lo antes numa perspectiva de profissão e de evolução escolar e, portanto, social e profissional. E acho que nesse aspecto os próximos anos não vão ser fáceis, até porque, como sabem, para termos medidas que realmente resultem na prática em resultados efetivos, as coisas demoram tempo. Do ponto de vista político, que eu acho, mas isto é um parênteses, só é apenas o que eu acho que com o que se conhece hoje em dia e com o que sabemos hoje em dia de algumas destas áreas afins, nomeadamente da saúde mental, da educação, até da justiça, nós tínhamos mais que condições suficientes para, independentemente das questões políticas, traçar objetivos que fossem coesos para uma dezena de anos e então depois avaliar. Independentemente da cor política, porque aquilo que está em causa não é isso. Só que isso tarda, não é? E como tarda, eu acho que nós vamos arrastar este problema por bastante mais tempo, sobretudo com algumas bolhas, digamos assim, de situações sociais que vão ser provavelmente mais graves. Só recordar, a título de exemplo disso, quando houve os célebres motins no verão de 2011 em Londres, que não sei se repararam, provocaram grande inquietação e mobilizaram a maior carga policial em Londres, efetiva desde os tempos da Segunda Guerra Mundial. Mais de 70% de todas as pessoas detidas nos motins eram jovens menores de 18 anos de idade e vinham quase todos dos bairros socialmente mais problemáticos da Grande Londres. E, portanto, é uma imagem real do que podemos vir a viver, digamos assim, do ponto de vista de evolução social. Mais alguém tem alguma questão que queira colocar? Graça. Posso só dizer qualquer coisa? Quero agradecer muito ao Pedro Streste as palavras que nos trouxe, sobretudo porque, especialmente na primeira parte da sua apresentação, eu diverti-me, francamente. Portanto, é uma diversão, sobretudo, e questionei-me porque é que eu me estou a sentir tão divertida. É porque o Pedro trouxe-nos a voz, a palavra das crianças e dos jovens, não é? A palavra que é a fala, como dizem os brasileiros, muito bem, porque, como dizia também o João dos Santos, usar as palavras nem sempre é falar. E os jovens, as crianças e os jovens, através desses testemunhos, dão conta de uma fala, realmente. O que é que eu queria aqui sublinhar? E para chegar um bocadinho à coisa que mais me questiona e a propósito da qual eu gostava de ouvir algumas palavras suas. O que é que nós podemos ou devemos aprender para a formação de professores, concretamente, de tudo aquilo que nos trouxe, de tudo aquilo que nos traz? Esta colega que falava há pouco e que eu questionava fez-me pensar uma frase que a nossa amiga Teresa Sá muitas vezes diz: nós andamos aqui sempre a trabalhar nas margens do possível. E, portanto, digamos, como é que nós podemos aproveitar, quer dizer, confrontados com esta coisa maciça que é a lei, as medidas economicistas, a demissão da verdadeira responsabilidade, etc., confrontados com estas situações que são emergentes, que são gritantes, não é? Que se vê nos consultórios, nas escolas, etc. Como é que nós podemos, de alguma forma, apropriar isso para, na formação de professores, no trabalho que nós todos fazemos, nós formadores de professores e os professores também, sermos capazes de criar condições de resiliência não só para as crianças, mas para nós próprios neste sistema que parece que quase nos cilindra muitas vezes, não é?
Portanto, o que é que nós podemos aprender para a formação? Quer dizer, como é que nós podemos pôr dentro da formação, ou tentar pôr dentro da formação, dentro daquilo que nós vamos fazendo, os pedagogos com os psicólogos, os formadores, etc. Gostava de ouvir algumas palavras suas a propósito. Obrigada. Muita coisa e muitos tópicos, novamente. Eu, de facto, tentei individualizar alguns ao longo da conferência. Se calhar só 2 ou 3 coisas que eu acho que pode ser sempre importante continuar a lembrar. Cada criança ou cada adolescente, de facto, é sempre uma pessoa diferente. E às vezes é um pouco inútil, como dizia o João dos Santos, pôr o livro teórico à frente da relação e da prática, porque mesmo quando eles dão, por exemplo, sinais absolutamente iguais, ou sintomas, por exemplo, dificuldades de aprendizagem, por exemplo, problemas de comportamento, o que isso representa em cada um deles e na sua vida pessoal pode ter luzes completamente diferentes. Sendo assim, e por isto também, podíamos sempre tentar fazer melhor uma ligação entre aquilo que são as dificuldades das crianças e aquilo que elas realmente podem estar a pensar ou a sentir em cada momento. E acho que isso hoje em dia se faz muito pouco, porque rapidamente se tenta tapar o sintoma, sobretudo com uma abordagem essencialmente, não estou a dizer que não tenha que ser, mas é essencialmente centrada, e por isso é que é má, essencialmente centrada num padrão comportamental punitivo, em vez de ser um padrão muito mais compreensivo, reconstrutivo. Compreensivo não é deixar passar as coisas todas, o menino não fez mais nada, eu tenho que compreender, coitadinho. Não é isso, é compreensivo no sentido de, mas se há esta instabilidade dele, ou se há esta questão do comportamento, o que é que se estará a passar, por exemplo, na vida dele. E vou-vos dar 2 exemplos diferentes a propósito disso. Há um menino que eu conheço, que é um menino que está agora a dar muitas queixas num 2º ano de escolaridade, e a professora no outro dia quis falar comigo, porque já estava mesmo desesperada, mesmo eu mantendo o apoio com a criança, e agora lembrou-se no começo deste ano letivo de fazer um sistema com estrelas. E então, de manhã o menino tem 5 estrelas, e depois tem que ir aplicando as estrelas ao longo do dia, e as estrelas são-lhe dadas ou retiradas conforme se vai portando bem ou mal. Pronto. E aquilo gera uma confusão de estrelas, em que às tantas houve um dia que ele gastou as 5 estrelas até a hora do almoço e, portanto, tinha gasto o castigo máximo, e o castigo máximo era não almoçar. E eu inquietei-me quando pensei assim, bem, então, mas qual é o limite também para as estrelas? E estava a ouvir aquelas estrelas todas e a confusão são umas estrelas, e só dizia assim, isto depois já foi num SMS, se calhar foi um bocadinho agressivo, e eu escrevi assim, pronto, então no meio de tanta estrela faça-se talvez um bocadinho de luz. Ou seja, procure-se ver um bocadinho, porque no meio desta parafernália toda não acho que isso fosse realmente ajudar. Bem, quando se percebeu ao miúdo, de facto ele é um miúdo um bocado instável, mas também houve aqui alguns acontecimentos recentes bastante complicados. Nomeadamente, tinha havido uma separação dos pais o ano passado no 1º ano da escola, que foi um bocado complicado, a mãe ficou na mesma casa, o pai saiu, e depois houve um daqueles incidentes que são raríssimos nas famílias, mas que aconteceu nesta família, e que foi a casa ardeu. Houve um incêndio na cozinha, os miúdos estavam lá, foi o irmão mais velho que foi acordar a mãe não estava, aquilo pegou da cozinha, alastrou, e portanto a casa ainda estava em obras porque ardeu mesmo, pronto. E eu acho que isto também é inquietante, viver uma situação provavelmente catastrófica como foi vivida neste contexto, não é? E portanto o miúdo tinha N pequeninas coisas para dar sinais pela sua agitação, pela sua inquietação, pronto. Por oposição, há uns tempos estava a falar com um diretor de turma de uma outra escola, de um 7º de escolaridade, e ele dizia-me, eu já percebi que o problema deste menino, do Alexandre, é que eu acho que ele se sente muito inseguro como rapaz no meio dos outros, e eu até acho que, por ser homem, pela minha presença masculina, posso ajudá-lo nisso e fazer alguma coisa por ele. E eu pensei, olha, cá está um homem que se calhar está a perceber mesmo o que se passa na vida deste miúdo. E o que se passa na vida deste miúdo era o seguinte, ele nasceu fruto de uma ligação esporádica entre a mãe e o pai, sendo que a mãe de raça branca e o pai de raça negra. E o pai, entretanto, não prosseguiu a relação com a mãe, ou seja, foi uma coisa fortuita. O pai está fora, aliás, já nem vivia cá na altura em Portugal, e não contacta com este miúdo. Portanto, o miúdo tem 12, 13 anos e não tem nenhum sinal de quem é o pai. Depois a mãe refez família quando este tinha 3 anos de idade, e este tem mais 2 irmãos que são o oposto deste. Vocês estão a ver assim um menino de raça negra, o menino até engraçado fisicamente, com 2 irmãos, um loirinho e branco de olhos azuis e sardas, e uma irmã também assim, não é? Portanto, ele era sempre dentro daquela família uma peça fora do baralho, não é? Pronto.
com coisas do tipo, o miúdo era capaz de dizer coisas do tipo, às vezes gozam comigo na escola e dizem que eu sou adotado, ou perguntam como é que eu saí assim com o meu pai branco, por exemplo, não é? Coisas deste tipo. E este professor, apesar de tudo, tinha intuído que, de facto, alguma agitação deste miúdo tinha a ver com isso. E que alguma agitação deste miúdo tinha a ver com um trajeto escolar que ele tinha tentado fazer de uma maneira diferente. Ele tinha feito o 5º e o 6º no conservatório, em dança, e depois não tinha gostado, não tinha prosseguido. Mas era um miúdo, por exemplo, muito bom na expressão física, muito mais do que em outras competências. O professor diretor de turma era professor de Educação Física, que eu acho que às vezes também são pessoas que aparecem assim como uma pequena luz na vida destes miúdos. Ainda só mais uma outra coisa, e portanto lá está, é a questão também, como estava a dizer, de valorizar mais as competências do que propriamente as dificuldades, não é? Acho que este miúdo, agarrado desta maneira, vai conseguir chegar mais longe do que o controle das estrelas, não é? Pronto, que eu acho que não vai correr francamente bem. Depois acho que há duas coisas que também é muito importante pensar do lado de cá, e se calhar a Teresa diz isso quando diz nas margens do possível. Nós também temos que perceber bem que o nosso trabalho também tem limites em todo o tipo de intervenção e que às vezes é difícil explicar isso aos pais e aos próprios miúdos, esperar milagres e dizer, olha, agora vais ficar bom daqui para a frente, ou agora começa a teres um apoio em novembro e nas notas em janeiro já vão ser ótimas. As coisas precisam de tempo. E sobre esse tempo é preciso lutar contra uma ideia social que hoje pede sempre muito pouco tempo para tudo, pede sempre uma resposta muito imediata, e toda a gente está muito nessa expectativa, se calhar nós também adultos a mesma coisa. E por outro lado, portanto, tendo essa ideia, é perceber que às vezes temos que trabalhar mesmo nas margens do possível, ou seja, há meninos que vão fazer evoluções, muitas vezes também serão as evoluções possíveis, muito mais do que as desejadas, não é? Pronto. E é isso que nos recentra sobre o que pode ser o esperado, porque senão pode acontecer também, por exemplo, com algumas pessoas, com alguns técnicos, etc., e às vezes vemos bem isso em algumas circunstâncias, ficarem absolutamente submersos no turbilhão que as próprias crianças geram. E como eu costumo dizer, ficam os dois afogados. Para esse aspecto, eu acho que é sempre útil, e era o que eu procurei aqui também reforçar, a ideia de não ficar sozinho. E, portanto, acho que os espaços de pensamento, de supervisão, de ligação na escola, que hoje em dia, por exemplo, são perfeitamente consumidos pela parte burocrática, em vez de ser pela parte de interação, de relação, etc., seriam cada vez mais importantes. E insistir que isso não é perder tempo. Porque hoje há a ideia de que se as pessoas estão em reunião a falar meia hora ou uma hora sobre uma criança, não é trabalho ativo e é perder tempo. E que é muito mais útil estar a fazer fichinhas ou resultados formais, etc. Não é? Como contava, por exemplo, uma psicóloga de uma escola que é um TAPE, em Lisboa, onde há uns tempos atrás ela fazia o registro das convocatórias aos pais, dos alunos, etc., verbalmente, ou por indicação direta aos miúdos, olha, diz ao teu pai para vir cá no dia tantos, ou pondo um papelinho simples na mochila do miúdo, olha, diz ao teu pai ou à tua mãe para vir à escola no dia tantos, e onde agora, desde há 2 anos, por imposição formal da direção, as notificações aos pais têm que ir com carta registada por aviso de recepção. Imaginem isto numa população de pais, como por exemplo o Casal Ventoso, onde vem uma escola, quando vem uma carta registada com aviso de recepção, cheira logo a polícia, portanto é para não ir levantar. Portanto, dizia-me essa pessoa, eu agora praticamente deixei de ver pais, porque as pessoas não aparecem. Apareciam muito mais quando os miúdos eram contactados diretamente e levavam os recados para os pais do que através desta forma formal. Mas então quando não há resposta a uma carta não se pode mandar uma segunda carta? Poderia, mas aí já não há dinheiro da escola para mandar a segunda carta. Certo? Portanto, a parte burocrática complica tanto a parte de relação, que aí já estou outra vez como João dos Santos, estamos outra vez a pôr o livro ou a teoria à frente do que é o prático e do que é o sensato. E isto acontece imenso hoje em dia na nossa relação com os mais novos e queima muitas etapas e queima formas muito mais simples de comunicar e de nos centrarmos sobre o que é o essencial, por exemplo, a criança, recentrando-nos sobre o que é periférico. E às tantas estamos a trabalhar todos no periférico em vez de nos estarmos a focar no que realmente é o central. Obrigada. Estão-me aqui a lembrar da tirania do tempo. Portanto, nós de facto temos que terminar. Eu não queria terminar sem dizer algumas palavras. Tinha muitas para dizer, mas não há tempo para as dizer. Espero que elas façam eco nas vossas mentes. Queria apenas deixar aqui a ideia de que de facto hoje em dia ser profissional de educação é um desafio.
É um desafio por variados motivos, pela necessidade de termos a tal perspectiva e visão compreensiva dos alunos e não apenas aquela questão de tapar o sintoma, aliviar o sintoma, eliminar o sintoma, mas sim perceber o que é que está por detrás do sintoma. E em relação aos sintomas, queria apenas também, porque houve muitas coisas que me fizeram sentido na sua intervenção, e uma delas foi esta, a questão dos miúdos desanimados e desnorteados, que são as crianças ou os jovens certinhos. Portanto, não dão sintomas. Esses miúdos não dão sintomas. Rapazes e raparigas perfeitos, como dizia há pouco, incapazes muitas vezes de gerir os afetos básicos, mas que não dão sintomas. E, portanto, o nosso olhar tem que ser para todos os miúdos, porque eles de facto todos são diferentes, mas não só aqueles que nos dão os sintomas. E não no sentido de que temos de estar preocupados em não deixar para trás os que dão sintomas, e que isso é verdade, mas também temos de estar preocupados com alguns que não dão sintomas, que são os mais silenciosos, que são aqueles meninos certinhos que nos deixam correr que nos trazem muito melhor calma e tranquilidade na gestão da nossa sala e do nosso grupo, mas que lá por dentro há tanta coisa por resolver. E agradecer também o facto de ter mencionado e considerado o mal-estar e o sofrimento de muitos profissionais de educação. Nós também temos de ter consciência que temos de facto limites, e esse é outro dos nossos desafios. A nossa profissão, o nosso exercício tem limites, mas de facto muitos de nós também estão nesse desânimo, nesses interiores, nesses mal-estares interiores que também precisam de ser geridos, e muita dessa gestão pode ser feita nesses tais espaços de conversa, espaços de reflexão com colegas que estão muitas vezes em situações semelhantes ou que passaram por situações semelhantes, e esses espaços devem ser acautelados, não tanto os burocráticos, enfim, mas esses espaços de reflexão e de partilha entre pares. Muito obrigada pela vossa presença. E agora temos um intervalo. Obrigado. Obrigadíssimo.